Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. Hoje nós vamos focar mais no DNA e na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre o RNA, tudo bem? Então vamos lá. Qual a importância de se estudar os ácidos nucleicos, tanto um quanto o outro? Então, assim, toda a informação do organismo está dentro do núcleo do zigoto. Então, o zigoto é a nossa primeira célula, né, que foi proveniente da junção dos gametas. Então, todas as características estão no núcleo dessa primeira célula, que vai ser transferido para as outras células do organismo, certo? Então, é importante se estudar essas características que vieram através do DNA. Então, o DNA, ele é um ácido, né, chamado ácido desoxirribonucleico, tudo bem? Então, essa é a informação que eu falei para vocês, que ela vem através dele, certo? De pai e mãe, né, DNA de pai e mãe, que são, que se uniram e estão no núcleo dessa nossa primeira célula. Ao longo da vida, esse DNA ele vai produzir RNA, tá? Então, no tempo certo, né? Primeiro ele vai se duplicar, depois ele vai formar o RNA, e esse RNA também é um ácido, que é o ácido ribonucleico. E para que serve esse RNA? Para sintetizar todas as proteínas do nosso organismo, tá? Então, daí a importância de se estudar os ácidos nucleicos, né? Que é o DNA e o RNA. Quanto às aplicações, então, por exemplo, para se identificar uma alteração genética, uma doença genética através do cariótipo que vocês já estudaram, então se aplica o DNA, tá? Se identifica o DNA para chegar até a uma determinada doença. A transferência de genes, por exemplo, em transgênicos, né, a produção de transgênicos também é feita através do DNA. Identificação de suspeitos, de criminosos. Então, por exemplo, na vítima foi encontrado um pedaço de pele ou sangue. Então, eles analisam esse material encontrado para que possa identificar, por exemplo, se a pessoa é o criminoso, é um suspeito, é inocente, enfim. Tá? Então, a identificação do material encontrado. A determinação de paternidade, né, através do DNA. E algumas aplicações científicas e mesmo tecnológicas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Produção de insulina em laboratório. É feita pela bactéria Escherichia coli. Então, o que é feito? Eles isolam o DNA do pâncreas, que é o que forma a insulina, né, que é esse hormônio, e eles juntam esse DNA do pâncreas ao DNA da bactéria e ela acaba produzindo insulina em larga escala, que é a insulina que é utilizada hoje aí pelos diabéticos. Tá? Então, é um outro tipo de aplicação que também é feito em laboratório, usando o DNA e o RNA também, porque por conta das proteínas que eles sintetizam, tá? Quanto à estrutura, são ácidos, né, tanto o DNA quanto o RNA, formados no núcleo da célula. O DNA ele é encontrado no núcleo, ele também é encontrado em cromossomos, né? E nos nucleolos, que vocês já estudaram, que é o núcleo do núcleo. Então, ele é encontrado tanto dentro do núcleo, quanto nos cromossomos, quanto nos nucleolos, e também numa pequena parte aí dentro de mitocôndrias e cloroplastos, que vocês já viram que são duas organelas que têm DNA próprio. Não é o DNA proveniente do zigoto dentro do núcleo, que é a junção de pai e mãe. É um DNA, no nosso caso, que fica na mitocôndria, o DNA da mãe, né?
E aqui no caso é para planta. Então não é o mesmo DNA, mas é um DNA. É um DNA que também vai formar RNA, a mesma coisa. Só que não é o mesmo DNA que está dentro aqui da mitocôndria ou do cloroplasto, que é o DNA que está aqui no núcleo, tá? O RNA ele é encontrado no nucleolo, tá? Nos ribossomos, no citoplasma. Então ele foi formado no núcleo, mas ele é encontrado principalmente no citoplasma por causa da síntese proteica que é feita aqui, certo? Mas ele também é encontrado aqui no nucleolo, nos ribossomos que são organelas envolvidas com a produção de proteína, e aqui é a mesma coisa que eu comentei aqui em cima, mitocôndria e cloroplasto, eles estão dentro dessas organelas? Estão porque o DNA está lá dentro e é ele que forma o RNA, tá? Mas numa maior quantidade o RNA está aqui no citoplasma, nos ribossomos, por causa da síntese proteica que é feita aqui no citoplasma. Tanto o RNA quanto o DNA são formados de nucleotídeos. Então, o que é o nucleotídeo? Ele é formado por esses 3 componentes aqui: o fosfato, a pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Então, no caso, tanto um quanto o outro, tá? No caso do RNA, essa pentose é a ribose, certo? Então, esse açúcar que faz parte do nucleotídeo do RNA é a ribose. No DNA é a desoxirribose, certo? A base nitrogenada no RNA são 4: adenina, uracila, citosina e guanina. No caso do DNA, também são 4: adenina, timina, citosina e guanina. Então, a diferença é aqui, timina e uracila, certo? Então, as diferenças entre eles, em relação ao nucleotídeo, são as bases, uracila e timina, e as pentoses, que um é ribose e o outro é desoxirribose, certo? Em relação às bases, as 5 bases que existem, elas são divididas em bases pirimídicas, onde ela tem um anel de benzeno, tá? E bases púricas, que tem 2 anéis. É uma diferença estrutural, certo? Só que, depois vocês observando lá os esquemas, vocês vão perceber que sempre uma base púrica vai se parear com uma base pirimídica. Então, por exemplo, a citosina, ela vai sempre se parear com a guanina, seja DNA, seja RNA. A adenina vai se parear com a timina no DNA, ou a adenina vai se parear com a uracila no RNA. Então, é sempre uma púrica com uma pirimídica no pareamento, tudo bem? Em relação às pentoses, eu comentei lá na frente, ribose e desoxirribose. Então, assim, a diferença está aqui, ó, entre elas, só isso. Então, na desoxirribose, ela tem um oxigênio a menos, certo? Em relação à ribose. Então, a fórmula da ribose, como ela é uma pentose, então a fórmula é C5H10O5. Então vamos lá, ó. C5, 1, 2, 3, 4, 5. H10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fórmula é C5H10O5. Na desoxirribose, a fórmula é C5H10O4. Então, ela tem um oxigênio a menos. Então, C5,
1, 2, 3, 4, 5. H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, aí estão as duas fórmulas das pentoses. O que é um polinucleotídeo? É uma junção de nucleotídeos. Então, eu falei para vocês que um nucleotídeo é esse conjunto aqui desses três componentes, o fosfato, a pentose e a base, seja ela qual for. Então, isso é um nucleotídeo. Então, aqui é outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro, outro, outro. Então, essa junção é o polinucleotídeo. Tudo bem? Quanto ao DNA, ele foi, o modelo da dupla hélice foi descoberto por Watson e Crick em 1953. Ele é formado por duas cadeias, ou duas fitas, ou duas hélices, você pode usar qualquer um desses termos. Então, são duas cadeias de polinucleotídeos, que é a junção de nucleotídeo, que eu já falei para vocês, ligadas uma a uma pelas bases. A ligação é pelas bases nitrogenadas. E a pentose é a desoxirribose, tá? Estamos falando do DNA. A extremidade da cadeia de polinucleotídeos, que tem o fosfato, é chamada de 5' A extremidade da cadeia que tem a pentose é chamada de 3'. Então, esses números significa a posição das ligações químicas entre os nucleotídeos. Então, as ligações que vão partir ali da pentose e da extremidade ali do fosfato. Então, aqui, ó, para vocês entenderem melhor. De novo, o nucleotídeo, tá? Que eu já falei para vocês. O que eu quero explicar? Não são 5 carbonos? Então, esse é o carbono 1, onde está ligado à base. Carbono 2, carbono 3. Então, esse carbono 3, que é a ligação ali que quando vocês forem agora estudar a duplicação, no próximo slide, entender que vai ter a ligação de uma pentose aqui para outra através do 3, e aqui é o 4, esse é o 5. No 5 é que se liga o fosfato. Então, é essa ligação que nós vamos comentar a partir de agora, no 5 e no 3, para vocês entenderem a posição que eu estou falando. Então, essa é a pentose, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, o 4 e o 5, certo? Porque a duplicação, vocês vão poder observar, ela acontece sempre dessa extremidade do 5 para a extremidade do 3. Então, olha aqui. Aqui você tem uma fita ou uma hélice, tá? Então, aqui está a ligação do carbono 5, ó. Você tem aqui tá a pentose, ó, o oxigênio aqui da pentose. Então, aqui tem aquele carbono que fica do lado de fora, que é o carbono 5, e aqui está o fosfato, certo? Lá em cima, então, assim foi acontecendo a junção entre eles, isso é um polinucleotídeo. Lá em cima, onde terminar, vai terminar, ó, aqui está o carbono 5, né, que tem essa pentose, e aqui no carbono 3, você tem esse OH. Então, sempre a formação dos polinucleotídeos vem do 5, vai juntando e vai terminar lá no 3. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a autoduplicação ou a duplicação do DNA. Então, vocês têm que pensar que essa fita é um espelho dessa, tá? Então, se aqui foi do 5 para o 3, a formação dessa aqui vem do 5 para o 3.
Então, aqui foi subindo, aqui foi descendo, certo? Que é o encaixe que acontece pelas bases nitrogenadas, certo? Então, você tem que pegar essa segunda hélice e imaginar que ela é o espelho dessa aqui. E as ligações entre as bases é que vão acontecer aqui no meio para ter a junção entre as duas hélices, certo? E olha, observa o que eu tinha falado para vocês. Sempre uma base púrica, ó, que tem um duplo anel, se juntando com uma base pirimídica que tem um anel simples. Ó, púrica, pirimídica, púrica, pirimídica, certo? Então, aqui no caso, são esses exemplos, poderia ser outro. Então, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, tá? O pareamento é sempre o mesmo, a ordem é que muda. E aqui vocês observam que tem esse pontilhado, que a ligação entre as bases é feita por pontes de hidrogênio, certo? Então, sempre entre guanina e citosina são 3 pontes, e entre adenina e timina são 2 pontes, certo? A ligação entre as bases são feitas por pontes de hidrogênio, que eu comentei com vocês. Então, esse hidrogênio, ele está ligado a um átomo eletronegativo que vai ficar próximo do outro átomo eletronegativo da outra fita. Então, por isso que dá aquela junção de ponte entre uma e outra. Então, por exemplo, ó, aqui você tem um nucleotídeo, né? Que é o fosfato, a pentose e a base. Então, a junção deles é a cadeia de polinucleotídeo, certo? Tanto de um lado quanto de outro, é a mesma coisa. Então, na junção que eu tinha falado para vocês, da base púrica com a base pirimídica, aí aqui estão as ligações que as bases têm os hidrogênios aqui e tem essa ligação entre eles, onde a adenina, por exemplo, se pareia com a timina e aí ela vai ter duas pontes. A citosina com a guanina, 3 pontes. Sempre assim. Não importa a ordem aqui que nós estivermos falando. Tudo bem? As fitas, elas não são iguais, né? Comentei com vocês já que elas são complementares uma à outra, que é o espelho de uma e outra. A adenina sempre se pareando com a timina e a citosina com a guanina. Um gene, ele corresponde a um trecho do DNA. Então, diferentes genes, eles têm números e sequências de bases diferentes. É isso que caracteriza a diferença entre eles, certo? Então, o DNA é formado por muitos genes diferentes e, consequentemente, eles são diferentes por ter número e sequência de bases diferentes. O genoma, ele é o conjunto N, né, de cromossomos que vocês já estudaram na outra aula. Então, no caso aqui do ser humano, ele tem uma sequência de 22 autossomos e 2 cromossomos sexuais se nós estivermos falando do homem, né? Ele tem o X e tem o Y. Então, o genoma no homem tem o número de 24 cromossomos. No caso da mulher, ela tem 22 autossomos e só um tipo de cromossomo sexual, que é o X. Ela tem XX, mas se considera um tipo só porque são iguais, né? Então, ela tem um total de 23 cromossomos no genoma. O cromossomo, ele é uma molécula de DNA que contém milhares de genes. Então, no caso do genoma humano, ele tem aproximadamente 3 bilhões de pares de bases e
aproximadamente 20 mil genes. Cada gene tem, em média, aproximadamente 15 mil pares de bases nitrogenadas, tá? O menor cromossomo, que é o Y, ele tem aproximadamente 50 milhões de pares de bases. O maior, que é o cromossomo 1, ele tem aproximadamente 250 milhões de pares de bases, tá? E esse cromossomo 1, ele tem relação com 350 doenças, mais ou menos, entre elas o Alzheimer e o Parkinson, tá? Quanto à duplicação do DNA, essa duplicação é controlada por várias enzimas, tá? Essas enzimas é que vão unir os nucleotídeos, né? Novos, que é aquela união pelas bases, através das pontes de hidrogênio, e essas enzimas também corrigem alguns erros que possam surgir na duplicação, tá? Mesmo assim, escapa algum erro aí, mas assim, bem pouco, tem menos de um erro por bilhão de nucleotídeos. Então, por exemplo, numa bactéria acontece um erro a cada 250 bactérias que se reproduzem, certo? A duplicação do DNA é considerada semiconservativa. Então, o que é isso? É que cada molécula filha do DNA que foi formada, ela tem uma parte da fita antiga que veio do DNA original e uma nova, porque são duas hélices. Então, uma hélice é da fita antiga e a outra hélice é nova. Então, aqui tem essa experiência que foi feita 1 ano depois da descoberta que o DNA tem dupla hélice. Então, 1 ano depois foi feita essa experiência mostrando, provando que a duplicação é semiconservativa. Então, aqui você tem o DNA original, certo? Então, foi feita uma duplicação desse DNA num meio de cultura com isótopo 15 do nitrogênio, que ele é pesado. Então, colocando esse meio de cultura numa centrífuga, após a centrifugação, foi percebido que, como ele é pesado, ele ficava aqui marcado no fundo, certo? Então, esse nitrogênio foi marcado com esse isótopo 15, que é pesado. Aí, promoveram uma duplicação, isso foi feito com a Escherichia coli também. Então, eles fizeram uma reprodução da Escherichia coli e na próxima geração aqui, o que eles observaram? Que uma fita se manteve, que é a fita original. E a outra fita, que está aqui em vermelho, é a fita nova. Então, assim, separa, pensa aí, separa essas hélices, aí uma se duplica, então duplicou, formou a vermelha. A outra se duplicou, formou a hélice vermelha. Então, aqui você tem uma parte da antiga e uma nova, e aqui também. Então, na hora que eles centrifugaram esse meio, onde tinha o isótopo 15 e aqui tem o isótopo 14, que ele é mais leve, então foi observado que ele é um DNA nessa outra geração híbrido, porque ele tem uma mistura do 15 com o 14, que é o novo aqui, que é o vermelho, que é um pouco mais leve. Então, na observação aqui dos tubos, dá para perceber que o DNA dessa geração já é mais leve, um pouco mais leve do que da primeira. Quando eles partiram para uma próxima geração, então duplicaram essas bactérias e consequentemente o DNA, o que eles perceberam? Que continuava mantendo a fita original, só que lógico, vai diminuindo,
nessa segunda geração. Então, ó, vamos pensar. Pega essa fita original e duplica, essa aqui. Pega essa fita nova e duplica, essa aqui. Nesse aqui, pega a fita original e duplica, é esta. A fita nova, que é a vermelha, duplica, é esta. Então, nessa geração, eles perceberam que tem DNA híbrido, que ele está misturado, o 14 e o 15, e só DNA novo, que é do isótopo 14. Então, na hora de colocar para a centrifugação, foi observado aqui em relação a peso, né? Foi observado aqui o DNA híbrido, como em cima, e aqui só o DNA que foi marcado com o isótopo 14, que é mais leve. Tudo bem? Então, com essa experiência, provou-se que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Ela sempre vai conservar nas gerações o DNA do início original. Tudo bem? Aqui mostra a direção que eu falei para vocês, mas eu vou mostrar no outro slide com mais detalhes, que vai ser sempre formado essa hélice complementar, sempre na direção do 5, que é a do fosfato, para o 3, tá? E aqui ao contrário, então 5 para o 3. Por quê? Porque são fitas complementares e essa é espelho dessa. Tudo bem? Essa duplicação ela é muito rápida. Então, nas bactérias, elas são incorporados 500 nucleotídeos por segundo. Nos mamíferos é mais lento, tá? São 50 nucleotídeos por segundo. Mas é muito rápido que essa duplicação é feita. O DNA, ele se duplica, né? E os cromossomos também. Na divisão celular, que vocês vão ver depois, eles têm que se duplicar para depois se dividir e formar duas células. Cada cópia dessa duplicação do DNA vai ficar num cromossomo, certo? Então, aí que tem essa variabilidade genética, tudo bem? Bom, pessoal, eu tenho aqui, agora que eu quero que vocês assistam, um vídeo curtinho, mas que está explicando, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, sobre a duplicação do DNA, onde tem a sequência sempre começando da extremidade do 5 para o 3, né? Para que esses nucleotídeos sejam encaixados e formem a outra hélice, certo? Depois, na próxima aula, eu comento isso com vocês novamente e a gente dá sequência na formação do RNA e das proteínas, tá bom? Então, assistam o vídeo aí e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer.
This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one.